tema polêmico aí, Rosinei, que é o seguinte: quando você era da base, tinha o Jassa, que até hoje está lá na base. O Jassa parece que mora lá no Corinthians, manda na base até hoje lá. Enfim, tinha um lance de ter seus direitos, não ter, teve um rolo aí com o Jassa, né? Explica melhor pra gente como é que foi esse caso com o Jassa, que é o Jacinto, o grande Jacinto. Então, o problema aí foi que na época, né, acho que não só eu, como a maioria dos meninos da base da minha geração, ele representava alguns desses atletas, né? E, e aí, quando eu saio do Corinthians, Que ano ele, que foi que a sua saída? eu saí em 2007. Eu saí em 2007. Antes 2007. do rebaixamento, Antes enfim. do rebaixamento. Eu saí, acho que se eu não me engano, foi em abril. O William estava subindo, né? Não, ele já tinha subido, já tinha sido vendido. Ah, você sai Eu saí depois do William depois, ainda. isso. Eu saí depois. E aí houve a questão de renovação, né? Que eles queriam que eu renovasse. Eu queria renovar também, aí eles me colocaram uma proposta. Eu falei, Do Múrcia? não, no Corinthians mesmo, não tinha nada do Múrcia, não. E aí houve a proposta, eu coloquei a minha, falei, pô, eu fui campeão brasileiro, pô, mereço, né? Lógico. Eu tô ganhando muito menos que outros atletas que, É que natural a eu valorização. fui titular e outros ganhavam muito mais do que eu, então eu achava que merecia ser valorizado, eles não acharam que era o valor que eu merecia, e aí meu contrato já estava acabando, eu saí livre do Corinthians, e aí eu fui pro Murcia, De e é graça. de graça, de graça. O Corinthians. O Corinthians, a diretoria sempre Livre, foi livre. genial, né? Então, quer dizer, E o passe era seu. passa era E aí meu. você mesmo, seu empresário, E aí negociaram com o o Múrcia Luiz Viana me Da levou Espanha? pro Murcia da Espanha. É. E aí ele achou que ele tinha os direitos dele nisso, Queria entendeu? dinheiro ainda. É. Mas não tenho nada contra, sou amigo dos filhos dele, não tenho nada contra o Jace. Mas isso já está resolvido Já tá já. resolvido, já se E resolvendo. aí, nisso que você tá falando, cara, bateu uma seguinte dúvida, porque você não volta mais pro Corinthians. Não volto mais. Ficou alguma mágoa? Tipo, Cara, você assim, esperava mais do Corinthians, mano? assim, todos os atletas que passou pelo Corinthians, que principalmente que teve uma história ali, né? Eu, pô, desde os 13 anos, né? Eu sempre imaginei um dia voltar pro Corinthians, né? Pra você ter ideia, no Corinthians, eu não sei se é mágoa deles, da diretoria, alguma coisa. Eu nunca tive nem sequer uma camisa de 100 jogos que eu fiz. Eu fiz 160 e poucos jogos no Corinthians. Ninguém da diretoria nunca me procurou e falou, pô, Rosnei, você tá fazendo 100 jogos, pô, vamos te homenagear aqui Fazer uma por placa uma e tal, uma placa. homenagem. Mas eu não tenho mágoa, não tenho nada, porque, cara, pra mim não é a diretoria do Corinthians que importa. O que importa pra mim é o Corinthians, irmão. Torcida. Torcida, o Corinthians é importante pra mim. Diretoria, pra mim, pouco importa. Então, assim, respeito, gosto pra caramba do Duílio, acho um cara sensacional, um cara muito bacana. Andrés foi meu diretor de base, né? Cresci ali, né? A gente viajava junto. Tenho nada contra ele, nada. Acho que só esse problema só foi com o Jassa mesmo, a gente se resolveu. É uma pessoa que assim, ele fica do lado dele, eu do meu lado. A gente se cumprimenta por respeito, mas é uma pessoa que eu não falo que é meu amigo, ou que eu Não, gostaria de natural. ter presente na minha vida. Vou lá no Corinthians, na base, sempre fui bem recebido pelo pessoal lá, mas assim, não tenho contato com ele, né? Eu converso com os filhos dele, não tenho nada contra os filhos dele, né? A gente jogou junto, o filho dele jogou Jogou junto no comigo na Corinthians? base do Corinthians, jogamos junto. Ele é um ano mais velho que eu, mas a gente jogou junto, desde o juvenil, júnior, no júnior. Até o júnior a gente jogou junto. Depois eu subi pro profissional. Porque assim, na verdade, assim, no Corinthians, a maioria que ali tem um pessoal que eles têm os pretendidos deles, São né? os feudos, né? Então, eu não era os pretendidos, eu não era dessa galera. Então, eles não imaginavam que eu fosse subir pro profissional. E eu subi pro Não imaginava que profissional, você ia virar. não imaginava que eu ia virar. Porque eu subi pro profissional, eu sempre joguei na base, né? Titular, tudo eu jogava. E, cara, subia todo mundo, eu não subia. Eu falava, caramba, mas por que eu não subo aqui, cara? E aí me emprestaram pro São Caetano.
Eu fui pro São Caetano, tudo, fiquei lá. Depois voltei. E aí, pô, precisou de alguém para treinar lá. Eu lembro como se fosse ontem isso, cara. Eu falei, vou lá, né? Tipo, o pessoal mandou eu treinar, eu fui. Aí eu tô treinando, de repente o Rivelino tava lá, que era o diretor do profissional. O Rivelino. 2003 isso, 2003, 2003. Aí o Rivelino veio e falou assim, cara, que ano que você é? E aí o massagista, ele já tinha conversado com o massagista que é da minha geração, e o massagista falou, não, pô, ele é novinho, tal, ele é da base, pô, tem desde os 13, 14 anos, né? Ele tá aí da base, tudo. Aí eu saí, acabou o intervalo do treino, eu cheguei assim, o Rivelino, quantos anos você tem? Eu falei, 19. Aí ele pro massagista, você tá de sacanagem falar que ele é novo, né? Aí ele falou, cara, você joga assim e treina assim? Eu falei, sempre fui assim. Aí ele falou, você vai ficar uns 15 dias treinando com a gente aqui para ver se você vai se manter assim mesmo. E aí eu fiquei treinando, cara. E aí o Rivelino falou assim, você vai ficar aqui com a gente. Você não vai descer não, só vai descer para jogar Taça São Paulo. E aí fiquei lá, treinando. Com a chancela do Pô, River, então, hein? quem te revelou pro Corinthians, você não sabia, foi o River, então. Foi o Rivelino. Foi ele que me viu treinando e aí falou, pô, fica treinando aqui porque, pô, em 2003 tava saindo já no finalzinho, sabe? E tava saindo uma galera e ele me viu treinando e falou, cara, Pô, então, você tem... então imagina o tamanho da tua gratidão ao Pô, Rivelino, né, não cara? tenho nem como agradecer o Rio. Eu falo que ele é um paizão, assim, foi uma luz que Deus colocou, uma luz, pô, maravilhosa, né, cara? Não foi qualquer um que me viu ali e falou, pô, fica aqui treinando que você tem potencial. Foi o Rivelino, né, cara? Eu sou muito grato a ele. Um beijão para você, Rivelino, se estiver aí nos Que vendo. legal, Pô, cara. obrigado, né? Por Eu- ter confiado em mim, por acreditar, né? Que muitos lá dentro do Corinthians não acreditavam, da diretoria, e você acreditou. Muito obrigado. E graças a Deus eu consegui alcançar o meu objetivo e fiz uma trajetória linda no futebol. E com o aval dele, né, cara? Que, pô, que me viu treinando uma vez só.